Em uma aula anterior, nós já tínhamos falado sobre as funções exponenciais. Hoje nós vamos falar sobre as funções logarítmicas, usando o mesmo conteúdo multimídia. Nós chamamos de função logarítmica uma função desse tipo aqui, em que o valor de y depende do logaritmo de x. Vocês podem observar aqui no gráfico a aparência de uma função logarítmica. Enquanto na função exponencial nós temos que a base elevada a x é igual a y, na função logarítmica nós temos que a base elevada a y é igual a x. O objetivo dessa aula é estudarmos um pouco do gráfico da função logarítmica e tentar reconhecer algumas de suas características. Um exemplo é a função logarítmica ser crescente ou decrescente. Pode acontecer os dois casos. Para verificar quando isso acontece, nós vamos observar a base do logaritmo, que aqui nós estamos chamando de a. Nós podemos mudar o valor de a usando esse slider aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a base do logaritmo igual a 2. Nós podemos observar que o gráfico da função é um gráfico de uma função crescente. Se nós mudarmos esse valor aqui, por exemplo, para 2,5, se mantém essa função crescente. Agora, se eu mudar o valor de a para um valor menor do que 1, o gráfico muda completamente, passando a representar uma função decrescente. E isso se mantém enquanto o nosso valor estiver entre 0 e 1. Então, nós podemos dizer que a função é crescente quando o a é maior que 1. E nós podemos dizer que a função é decrescente quando o a está entre 0 e 1. Outra coisa interessante que nós podemos observar em relação aos logaritmos é o valor da função no ponto x igual a 1. Então, eu vou colocar aqui uma função com uma base a qualquer. Nós podemos observar que o valor da função, ou seja, f de x, quando x é 1, ou seja, f de 1, é igual a 0. Isso aconteceu aqui no nosso exemplo com a base igual a 2. Mas se a gente mudar o valor da base, mudando até para um valor entre 0 e 1, podemos observar que f de 1 continua sendo 0. Por que isso é verdade? Porque o logaritmo de 1 em qualquer base, que aqui nós chamamos de a, é sempre igual a 0, pois a elevado a 0 é sempre igual a 1. Observando o gráfico de uma função logarítmica, também é possível, às vezes, calcular o valor da base se ela for desconhecida. Aqui, por exemplo, nós podemos observar que o logaritmo de 2 é menos 1. Conhecendo essa informação, logaritmo de 2 numa base a desconhecida é igual a menos 1, nós podemos aplicar as propriedades dos logaritmos para encontrar o valor de a. Aqui, no caso, basta aplicar a definição. Então, a elevado a menos 1 é igual a 2. Ou seja, 1 sobre a é igual a 2, onde nós temos que a é igual a meio. Que é exatamente o valor que nós temos aqui no nosso slide. Com essas informações, então, sobre os gráficos das funções logarítmicas, nós podemos resolver problemas como esse aqui, que foi tirado da questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
nós precisamos aqui calcular essa área achurada, mas nós não temos aqui a informação da base B para calcular aqui log de 2 na base B, que nos dá a altura desse retângulo. A sua largura nós temos aqui que é 2, mas nós não temos a sua altura. Mas nós temos aqui uma outra informação. Nós conhecemos o logaritmo de meio, que é menos 1. Então, com essa informação, nós podemos calcular a base desse logaritmo. Então, temos que log de meio é igual, numa base B que a gente não conhece, é igual a menos 1. Isso quer dizer que, aplicando a definição de logaritmo, nós temos b elevado a menos 1 é igual a meio. Ou seja, b elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1. Então, onde temos que b é igual a 2, a base do nosso logaritmo. Então, para calcular a área do retângulo, nós temos que essa área é igual a log de 2 na base 2, que a gente já calculou, vezes 2. Log de 2 na base 2 é 1, vezes 2, temos que essa área é 2. Então, vamos responder a questão. A resposta é 2, confirmando. E a nossa resposta está correta. Sugiro que você explore mais um pouco o conteúdo multimídia sobre funções exponenciais e logaritmos, resolvendo as questões apresentadas e explorando o simulador para ver as propriedades dessas funções. Até a próxima aula de matemática.